Senhor Jesus, aleluia, andar na verdade. Senhor, te invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, vamos invocar, irmãos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, te invocar. De ti faz ganhar. Então nós vamos ganhar, irmãos. Vamos ganhar o que? Vida e sã natureza. Seguir após ti. Nós temos que seguir ao Senhor. Meu eu repelir para a vida da igreja. Irmão, para nós seguirmos ao Senhor, negar a nossa vida da alma. Que revelação! A igreja é ação. A igreja não é estática, ela é dinâmica. Esse viver dinâmico, o viver de seguir ao Senhor, viver de invocar o nome do Senhor. E há de levar, irmãos, vai ter uma consequência. E há de levar com Cristo a reinar. Quem foi aperfeiçoado? Todos nós queremos ser aperfeiçoados. Aleluia. Senhor Jesus. Vamos ler o título. As igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia. Vamos ler também Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Todos acharam? Todos? Então vamos ler? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler e orar esses 3 versículos, irmãos? Amém? Amém. Na segunda-feira passada agora, pós-conferência, que nós tivemos aqui no final de semana passada, foi bom demais, né, irmãos? Não é? Rico, né? A gente está junto com os irmãos, a gente viu todo o conduzir do Espírito para essa conferência na nossa micro-região. Em todos os serviços, na palavra, em todas as questões que era necessária para a nossa região, a gente viu o conduzir do Espírito. Isso é muito bom. E isso evidencia o crescimento de vida da igreja, evidencia o crescimento de vida de cada irmão, cada irmã, né? Estamos sendo aperfeiçoados, como disse o hino, né? Que há de levar com Cristo a reinar. Quem foi aperfeiçoado? Então nós não podemos desperdiçar nenhuma circunstância, nenhum momento de ser aperfeiçoado. Principalmente nas conferências, estarmos junto com as igrejas, estarmos junto com os irmãos, estarmos junto em todo serviço. É isso que nos leva a ser aperfeiçoados. Que é ali que nós vamos encontrar o caminho para negarmos a nossa vida da alma. E na segunda-feira, nós desfrutamos aqui na nossa comunhão da reunião de serviço, né, de oração, e depois a comunhão de serviço, a comunhão, nós desfrutamos de uma mensagem passada pelo nosso amado irmão Reinaldo, aperfeiçoados pelo Senhor para amar e gerar, para amar, gerar e apacentar as pessoas. Quem quiser depois a cópia dessa mensagem, pode nos procurar que nós providenciaremos para os irmãos. Mas vem nos encorajar que hoje nós temos que nos entregar para os irmãos. A gente não pode muito hoje a gente não está mais, irmão, ficar medindo consequências, ou ficar medindo a minha limitação, ter a minha limitação. Quanto mais eu me limito, menos eu sirvo os irmãos. E menos eu cresço na vida. Mas quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me solto, quanto mais eu libero o Espírito, quanto mais eu dependo do Senhor, mais eu cresço na vida, porque as experiências vêm, né? E essa semana, justamente essa mensagem, ela vem nos falar um pouquinho disso. As igrejas da Galácia.
onde trata um pouco da figura de Paulo, em todo o seu caráter, toda a sua personalidade, que ele era forte, eloquente, e isso trouxe muitas dificuldades para ele, muitas perseguições, perseguido para o matarem, foi perseguido, muitos sofrimentos, foi açoitado, foi preso, né? Mas tudo isso o levou o quê? A depender do Espírito e o levou a crescer em vida. E nós sabemos que Paulo, os discípulos que andaram com o Senhor, teve um aperfeiçoamento direto ali com o Senhor, no seu dia a dia, nas suas situações, nas experiências, né? Paulo não, Paulo já foi diferente, ele foi chamado, no seu caminho para Damasco foi chamado, teve uma visão, recebeu direto ali do Senhor um chamamento. Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Por que me persegues, né? O Senhor ele estava perseguindo ao próprio Senhor. Quando estava perseguindo os cristãos, aqueles que invocavam o nome do Senhor, estava perseguindo ao próprio Senhor. E depois, no deserto da Arábia, né, ele teve até o terceiro céu e recebeu toda aquela revelação. Imagine, irmãos, uma pessoa totalmente sem experiência, sem um viver, sem estar aperfeiçoado, jovem, com todo cheio de revelação. Qual é a disposição natural que ele vai ter? Ele vai ali, ele está cheio daquela revelação, ele vai brigar por aquilo, vai falar sobre aquilo, e esse era o caráter de Paulo. Ele era uma pessoa marcada pelas perseguições por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho ele foi muito perseguido, porque ele era ousado, ele era intrépido, ele brigava, discutia com as pessoas, era eloquente e ganhava discussões. Aí as pessoas, quando estavam perdendo diante de seus interesses, queriam persegui-lo e matá-lo. Vamos ler Atos, capítulo 9, versículos 20 até o 25. Todos acharam? Ainda não? Então nós espera. Achou? Então amém, agora nós vai. O importante é nós todos irmos juntos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Irmãos, tem dois pontos aqui. O guardar do Senhor perante a Paulo. E um outro, quando fala aqui, mas os seus discípulos. Os seus discípulos. Tudo, hoje, a Bíblia ela é bem clara para nós, ela revela muitas coisas, e uma das coisas são o quê? Nós não somos para ter discípulos. O nosso falar, o nosso agir, até o meu jeito, até a minha forma humana, não é para ter discípulos. As pessoas que foram geradas em Cristo, irmãos, é para seguir a Cristo. São discípulos do Senhor, não nós. Muitas vezes nós somos até carismáticos, né? Tratamos bem as pessoas, isso, aquilo. As pessoas gostam da gente por causa de uma ligação, um relacionamento. Mas, irmãos, isso não pode atrapalhar a relação deles com o Senhor. Eles têm que seguir ao Senhor e não a nós, não aquilo
que eu estou fazendo ou praticando ou falando, né? Dependendo, né? Eu estou falando assim, a questão do discipulado. Mas nós não estamos aqui para formar discípulos. Nós não estamos aqui para isso. Os discípulos é para o Senhor. É todos que foram gerados para seguir ao Senhor. Senhor Jesus. E por isso, todos, o Senhor ainda guardou Paulo. Ainda guardou. Né? Não permitiu que ele tivesse o mesmo fim que João Batista. João Batista, vamos ler Mateus 11. Mateus capítulo 11. Senhor Jesus. João Batista, quando ele foi um precursor do Senhor. O trabalho dele era abrir o caminho para o Senhor. Depois que ele abriu, o que ele deveria fazer, irmãos? Seguir ao Senhor. Mas não, ele fez uma concorrência direta com o Senhor. Não estamos aqui para julgar, não, muito pelo contrário. Estamos aqui para tirar lições para nós. Então ele criou uma concorrência com o Senhor. Irmãos, isso é um perigo. Não era isso o propósito dele. O propósito dele era para abrir apenas o caminho para o Senhor. Abrir o caminho para o Senhor segue. Senhor, agora estou aqui para te seguir. E no capítulo 11 do versículo, nós sabemos toda a história de João Batista, né? No capítulo 11 do versículo 2, versículo 11, versículo 2, Mateus capítulo 11, perdão, versículos 2 até o 3. Quando João foi preso, aí quando ele falou, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? É uma afronta, né? Irmãos, isso é uma afronta, desafiando ao Senhor. Desafiando ao Senhor. Ou seja, ele não estava crendo. De tudo que ele fez, ele não estava crendo que aquele era Cristo, que era o Senhor. Ele estava afrontando ao Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, esse é um grande perigo do próprio discipulado, né? Mas em questão a Paulo, o Senhor preservou, porque o Senhor tinha um propósito para Paulo. O Senhor tinha um propósito para o Paulo ser um ministro do neotestamentário. O Paulo, ele tinha todo esse guardar, por causa, sabe do que, irmãos? Coração. Tem uma questão do coração que está envolvido. Paulo, ele estava no seu início de toda essa obra, ele estava começando a ser aperfeiçoado. No Alimento Diário, de terça-feira, fala assim, na página 76, no último parágrafo. Nas histórias de João Batista e Paulo, vemos como o Senhor trata e age de diferentes maneiras com seus servos. O Senhor trata e age de diferentes maneiras com seus servos. Então, eu estou sujeito a um tipo de tratamento. Você, irmão, irmã, você está sujeito a outro tipo de tratamento. Ele trata de diferentes maneiras, segundo a sua providência, a providência do Senhor e o propósito dele. Então, segundo a sua providência e seu propósito. Se temos, irmãos, olha aqui, se temos o sincero coração de ser seus ministros, ele nos preservará dos perigos e trabalhará em nós de modo que possamos ser-lhes úteis e servi-lo segundo sua vontade. Senhor Jesus, se temos o sincero coração, irmãos, qual é seu coração nessa noite? Oh, Senhor Jesus, qual é seu coração nessa noite? Um coração sincero de servir ao Senhor, um sincero coração de ser seu ministro, ele nos preservará dos perigos e trabalhará. Ele vai nos preservar e vai nos guardar de todos os perigos.
Ele vai nos guardar de todos os perigos. Não preciso ficar com uma segunda intenção, com um plano B, com uma outra circunstância, buscando outros recursos. Não há necessidade. Ele me guardará. Ele me guardará em toda situação diante de um plano que Ele tem para mim, diante de um plano que Ele tem para você, diante das suas providências, diante das suas necessidades. Deus vai te guardar em toda e qualquer situação. Para quê? Para você poder ser trabalhado. Você, irmã, ser trabalhada, ser aperfeiçoada. Sabe para quê? Para servir ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, é lindo isso, não é? É maravilhoso. É maravilhoso o propósito de Deus para cada um de nós. Quem hoje tem um propósito desse para você? Quem hoje, nessa circunstância que nós vivemos, tem um propósito desse para você? Escuta, eu vou te guardar, eu vou te proteger para você poder crescer. Quem hoje tem isso aqui, irmãos? É só o nosso Pai que tem isso conosco, né? Só o nosso Pai que tem um propósito para conosco, para nós podermos crescer em vida, para poder reinar com Ele no mundo que há de vir. Senhor Jesus, é um propósito, irmãos, que a gente não consegue mensurar. A gente não consegue mensurar. Eu, particularmente, assim, não consigo mensurar. É uma coisa, é uma coisa assim tão grandiosa, que muitas vezes eu já me peguei não dando tanto valor a isso. É quando eu caio na minha vida da alma, eu não estou dando valor ao propósito que Deus tem para mim. Quando eu caio nas minhas opiniões, eu esqueci do propósito que Deus tem para mim. Quando eu caio nas minhas preferências, eu esqueci do propósito que Deus tem para mim. Quando eu enxergo somente o que Deus tem para mim, irmãos, eu vivo diante daquela visão. Nada das outras coisas vem interferir para que eu possa prosseguir, caminhar. Como é que chama aquele hino que nós cantamos? Provaste o teu amor por mim, pois nada quero além de ti. Isso é uma visão, irmãos. Isso é uma visão governante. Sendo eu assim um pobre pecador, deixo tudo o que passou. Quero sempre aqui seguir. Quero sempre aqui seguir. Irmão, para nós seguirmos, muitas vezes é tão difícil, mas sabe o que nos leva a prosseguir? A seguir? É esse viver. É o viver da igreja, é o viver de guardar, é um viver de oração, é um viver de comunhão, é um viver de conferências, é um viver que nós estamos juntos, orando um pelos outros. Senhor Jesus, quero sempre aqui seguir, passo a passo em tua direção. Caminharei. Irmãos, nunca desistamos, caminharemos. Precisamos caminhar. Ó Senhor Jesus, e Ele trabalhará em nós de modo que possamos ser-lhes úteis. De modo que nós possamos ser-lhes úteis. Irmãos, nunca, pelo nosso erro, nunca se julgue que você vai ser condenado continuamente por você condenar a sua inutilidade. Não, nunca você vai ser assim. A partir do momento quando você se entrega ao Senhor, o Senhor trabalha em você. A gente vai ver um pedaço disso aqui com João Marcos. Ele errou, João Marcos errou. Mas isso, nada disso, estava condenando a pessoa a ser inútil o resto da sua vida. Não, nada disso condenava ele. Tanto que nós vemos que depois ele foi aperfeiçoado. Ele foi aperfeiçoado e foi até citado depois. Por causa do quê? Ele se dispôs, né? Então, nunca julgue pelo seu erro, fala, puxa vida, eu não tenho condições. Eu estou desanimado, eu estou isso, estou aqui. Irmãos, dificuldades todos nós temos. Dificuldades todos nós temos. Mas isso é por causa ainda do quê? Da minha vida da alma. Muitas vezes eu estou chegando somente às minhas dificuldades. Mas se eu começar a focar naquilo que o Senhor tem dado, que o Senhor tem mostrado para nós, e eu começar a me preocupar com aqueles que estão ao meu lado, com aqueles que necessitam de Deus, e eu começar a me preocupar com vocês se preocuparem comigo, irmãos, nós somos aperfeiçoados pelo Senhor para amar, gerar e apacentar as pessoas. E caiu os mapas aqui
Não, é os mapas aqui das viagens. Então nós somos aperfeiçoados pelo Senhor para amar, gerar e apacentar as pessoas. Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, é o trabalhar de Deus em nós. Tudo isso é o trabalhar de Deus em nós. Aí eu pergunto, quem hoje trabalha assim em você? Quem hoje se dispõe a cuidar integralmente assim de você? Não existe. Só Deus, que te escolheu, te colocou na igreja, nesse viver, e está te aperfeiçoando, te levando adiante, a prosseguir, a prosseguir. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, nós vemos que Paulo, dando um prosseguimento aí, o Paulo tinha uma vida da alma muito forte. Ele discutia, ele bravejava, e nisso aí levou ele a muitas perseguições. Vamos ler Atos de novo, capítulo 9. Atos 9. Ó Senhor Jesus. Para ele não tinha páreo não, rapaz. E ele adorava isso, né? 9, do 26 ao 30. Senhor Jesus, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, acreditando que ele fosse discípulo. Por quê, irmãos? A sua vida da alma era muito forte. A sua vida da alma era muito forte. Opa, esse rapaz aqui não, esse vai brigar com todo mundo aqui, vai discutir. Não, esse aí não é discípulo, não. Mas ele estava sendo aperfeiçoado. Mas, graças a Deus que tinha um irmão ali. Mas, Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Senhor Jesus, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, então levaram-no para onde? Até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Ou seja, mais uma vez ele foi guardado. Mais uma vez ele foi recolhido pelo Espírito. O Senhor o conduziu, falou, não, vamos tirar esse homem daqui, vamos guardar esse homem. Esse aqui precisa ser preservado, ele é um futuro ministro. Ele vai sendo aperfeiçoado, né? Ele vai sendo aperfeiçoado. Mas já apareceu aqui Barnabé. Aqui já apareceu a Barnabé, que a gente vai ler. Irmãos, a gente vê que todos nós que nos dispomos para servir ao Senhor na obra, quando nós nos dispomos para servir ao Senhor, vamos sair para as igrejas, fazer visita às igrejas, vamos cuidar de alguma família, apacentar alguma família, cuidar da família, ou fazer isso, irmãos, começa-se as tribulações, não é verdade? É ou não é? Ou vai tudo tranquilo? Fala para mim. Vai tudo tranquilo? Não. Tem sempre, irmãos. Começa as dificuldades. E essas dificuldades nos levam o quê? A serem aperfeiçoados, a buscar mais ao Senhor. Esse dia eu estava tocando, assim, na parte profissional, né? Praticamente uns 2 anos atrás, quem está mexendo, quem mexe com comércio, ou quem lida com, por exemplo, a Olga, ela lida com pessoas, bastante pessoas que lidam com comércio também, então ela deve ter acompanhado também esse declínio do comércio. Esse declínio por causa do quê? Por causa da situação econômica, isso e aquilo. Mas quando todos nós estávamos na zona de conforto, é fácil, não é verdade?
É fácil, torna-se fácil administrar, torna-se fácil isso, fácil aquilo, é tudo uma beleza. E a hora que acabam esses recursos? O que você tem que fazer? Aí começa a apertar. E quando você começa a apertar nessas tribulações, nessas dificuldades, você começa a buscar saída. Aí, sempre eu falo, né? O feijão cozinha na pressão, né? Então você vai, aí começa, aí você acha saída dali, saída daqui, busca daqui, vai, toca dali, toca daqui. Mas surgem os recursos. Você vai dentro de uma limitação, mas prossegue. É a mesma coisa hoje, irmãos, no nosso crescimento espiritual. E quanto nós não somos provados, não passamos por sofrimentos, não passamos por perseguições, não passamos por tribulações, nós não crescemos na vida. Torna-se fácil o nosso viver da vida da igreja, que nem o início da vida de João Marcos. Ele foi criado provavelmente na vida da igreja, ali, tranquilo, nas reuniões, está ali, tranquilo. Saiu com Paulo, o que foi que aconteceu? Ele sofreu e retornou. Quando foram chamar a segunda vez, o que aconteceu? Não pode ir, porque você desistiu. Mas isso aí é outro caso, né? Mas por causa do quê? Por causa da zona de conforto. Então todos nós que nos dispomos a servir a Deus, às vezes até para distribuir um folheto, nós somos atacados, nós sofremos. E sabe o que é que nos guarda, irmãos? Invocar o nome do Senhor, oração, muita oração, buscar os irmãos estarem orando, os irmãos estarem guardando, suprindo. Aí o Senhor vai guardando, irmãos. Por quê? Você está desejando ser um ministro da nova aliança, um ministro neotestamentário. Você está querendo ser um ministro, aquele que está sendo aperfeiçoado para reinar com o Senhor. Você está buscando crescimento. Você não está medindo as suas limitações, você não está medindo o seu sofrimento, você não está medindo aquelas tribulações. Não, você está se dispondo ao Senhor para ser aperfeiçoado. A sua busca vai ser maior. O seu coração de busca vai ser tão sincero, tão profundo, que o Senhor vai se admirar cada vez mais desse contato seu com o Senhor, com Ele. Então isso aumenta a nossa intimidade com Deus, aumenta a nossa intimidade com os irmãos, aumenta a nossa dependência dos irmãos, aumenta a nossa dependência do Senhor. Quanto mais tribulações, mais sofrimento, mais situações, mais comunhão eu tenho com o Senhor, que é a nossa necessidade. Mas quando eu estou na zona de conforto, estou bom, está tranquilo, nós nos declaramos muitas vezes o quê? Não, agora não precisa não, Senhor, estou bem aqui, está tranquilo, está sob controle a situação. Manuel me falava agorinha. Lá no Canadá, a Lia está lá, né? Sabe qual é a característica lá, irmãos? Ele sai com um aviso, né? Oramos por você, ou ore conosco, né? Sabe qual é a recepção? Fria. Fria, fria e fria. Sabe por quê? Eles estão lá, estão de boa, tranquilos. Eles não precisam de Deus, né? É um país de primeiro mundo, bem suprido, com todas as situações. Pra que Deus? Não preciso orar não, rapaz. Eu tenho aqui, tenho meu sustento, tenho meus recursos, tenho minha reserva. O meu país me garante, né? Meu país me garante, o meu trabalho me garante, a minha situação me garante, as minhas reservas me garante, a minha habilidade me garante, o meu estudo me garante. Senhor Jesus, que terrível engano, né? Que terrível engano. Que o Senhor tenha misericórdia e possa abrir o coração dos canadenses, possa abrir o coração dos nossos amados, né? Para que possam receber ao Senhor. E ali esses canais que estão ali hoje, levando a palavra do Senhor, para poder orar com eles, encontre caminho, né? Vamos orar pelos nossos amados irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Bom, vamos ler Atos 11 agora. Atos 11, versículo 19 ao 22. Senhor Jesus.
Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, conforme estavam aparecendo os convertidos, Barnabé, vai lá, vai até lá. Vamos ler agora. 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Esse era Barnabé, irmãos. Cheio, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E partiu Barnabé para onde? Para Tarso, à procura de Saulo. Olha só, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Eu estava com esses mapas aqui, porque justamente, da onde ele saiu, foi para Antioquia, né? Então ele saiu aqui assim, foi para Antioquia, depois ele teve que voltar para Tarso e retornar de novo. Então ele pagou um preço por esse deslocamento. É que infelizmente não tem como a gente projetar o mapa, né? Só para a gente ter assim, uma noção de deslocamento, o que ele fez na época, né? Por quê? Avião tinha? Trem? Carro? Né? Não tinha. Ou seja, tinha que depender com os meios da época. Então, mas mesmo assim ele pagou um preço. Por que eu estou falando isso, irmãos? Ele foi buscar quem? Saulo, um jovem. E esse jovem para ser o quê? Aperfeiçoado. Ou seja, irmãos, não sei se vocês perceberam, nós estamos em maio, né? Mas tem mais ou menos um ano aí, um ano e pouco, que o Senhor nos deu um caminho de estar envolvendo cada dia mais os jovens. Cada dia mais está envolvendo jovens. Cada dia mais está envolvendo jovens nos serviços da igreja. Então tem jovens hoje que já estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão pegando isso e aquilo. Vão errar? Vão errar. Não tem problema, deixa errar. Mas nós estamos ali para guardar, suprir e levar adiante. Senhor Jesus, mas nós não podemos desistir deles. Seja qual jovem que for. Seja qual jovem que for. Ele estava dando problema? Estava, discutia isso e aquilo, mas Barnabé foi o que lá? Buscá-lo. Foi lá buscar, trabalhar com ele, supri-lo, guardá-lo, levando com ele, junto com ele. Para quê? Para ele indo sendo aperfeiçoado. Sendo aperfeiçoado. E cada vez que ele ia aperfeiçoado, mais ele crescia na vida. Mais ele ia sendo útil na mão do Senhor. Irmãos, hoje, e depois de um tempo para cá, de uns 4, 5 meses para cá, nós desenvolvemos mais jovens ainda no serviço da igreja. Mas por quê, irmãos? A necessidade dessa geração que está vindo está crescendo. Está crescendo na vida. Está sendo aperfeiçoada. Precisa a necessidade de serem aperfeiçoados. É a necessidade de serem aperfeiçoados. Hoje, essa outra geração ela está saindo. Mas precisa vir essa outra nova geração para tocar adiante todo o mover do Senhor. O retorno, né, a volta do Senhor. Irmãos, e hoje é assim, hoje que nós devemos cuidar desses jovens. Em todos os serviços, envolvê-los o máximo que pudermos. Todos os nossos jovens em todos os serviços. Envolve, leva ele junto. Vou visitar alguém. Puxa vida, ô Lucas, onde você está agora? Eu estou aqui em casa, não sei o que. Você está... Quer sair comigo? Vamos lá, vamos sair. Vamos para lá, vamos para cá. Hoje, então nós temos jovens servindo ali, já temos jovens servindo aqui, temos jovens servindo na recepção, temos jovens servindo no serviço de crianças.
E assim vai indo, irmãos. Já vemos bastante jovens já aqui compartilhando, né? Compartilhando a palavra. Senhor Jesus, esse era o coração de Barnabé. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E através desse, muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então a gente vê todo o trabalhar do Senhor. Quando nós nos dispomos a cooperar com os irmãos, quando nós nos dispomos a cooperar com as igrejas, irmãos, hoje eu citei aqui os jovens da nossa localidade, e os jovens de Três Corações, e os jovens de São Gonçalo do Sapucaí, e os jovens de Itajubá, jovens de Alfenas, de Lavras, os jovens de Perdões, os jovens de Eloy Mendes, né? E por aí afora. São 21 cidades que nós temos, que nós cuidamos. 21 cidades, contando Varginha, né? Então são 20 cidades, na verdade. E mais Varginha, 21. Então, e os jovens que estão nessas cidades? Não é nossa responsabilidade também, irmãos? Você não enxerga como isso? É nossa responsabilidade também, é minha e sua. Nós nos entregarmos com um coração bom, cheio do Espírito Santo e de fé, cheio do amor do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E por isso nós devemos imitar a Barnabé, né? Amar e cuidar dos jovens. Amar e cuidar. Tem dificuldade? Tem. Mas irmão, cuida. Uma hora ele vai crescendo. Ele vai crescendo, então junto com você ele vai crescendo, ele vai sendo suprido, ele cresce na vida. Senhor Jesus, o envolvimento devemos dar, isso está sempre no alimento diário, né? Devemos sempre dar oportunidade aos jovens de servir, pois é uma ótima maneira de o Senhor trabalhar neles. O envolvimento no crescimento da igreja os leva a crescer gradativamente em vida e a permanecer na esfera do Espírito. Senhor Jesus. Agora vamos ler Atos 13, versículos de 1 a 3. Todos acharam? Vamos ler? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Apareceu aí. Por quê? Aí é o resultado do crescer da vida. É o resultado do crescimento da vida dele. Os irmãos já mencionaram. Vamos ler o 2? E servindo eles ao Senhor, o jovem estava o quê? Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor e jejuando, irmãos. Servindo ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, aí a gente já vê o resultado de todo o trabalhar do Senhor, de todo o cuidado de Barnabé, todo o cuidado do Senhor que ele fez para guardar a Paulo. E aí chamou, quando ele já estava crescido em vida, agora você vai poder me servir. Aí saíram para a primeira viagem missionária, né? Irmãos, tudo esse é o trabalhar de Deus. É o trabalhar de Deus na nossa pessoa. É o trabalhar de Deus na sua pessoa, na pessoa dos irmãos, da nossa região, das nossas localidades aqui perto. Deus está trabalhando a mesma coisa, irmãos. Nós temos uma grande responsabilidade de amar, cuidar, gerar, apacentar nossos irmãos, para juntos nós crescermos em vida. Não é eu, não é fulano, não é beltrano, não, é todos nós crescermos na vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus.
Oh, Senhor Jesus. Vamos ler Romanos 5. Romanos 5, versículos 3 a 5. Todos nós, irmãos, nós sabemos que todos nós que engajam para a obra do Senhor sempre se deparam com dificuldades e tribulações. E isso serve para trabalhar o caráter deles, nosso, a fim de que nós sejamos adequados para servir a Deus. Então, Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 fala, vamos ler? Do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí, quando Paulo já está aperfeiçoado, já cresceu na vida, ele foi liberado para trabalhar, para servir a obra, né? Para servir as igrejas. Aí, quando ele já saiu, né? Então, quando ele já se preparava para fazer a segunda viagem, visitar os irmãos das igrejas levantadas, na primeira viagem, Barnabé queria levar de novo a João Marcos. Quando aí teve o caso, quando saíram, e João Marcos foi junto. Só que João Marcos, aconteceu o quê? Por causa do sofrimento, ele recuou e voltou. No que ele voltou, eles prosseguiram, fizeram, né? E quando foram sair para a segunda viagem, vamos ler, vai, Atos 15. Atos 15. Trinta e seis. Alguns dias depois, vamos ler do 36 até o 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Olha a preocupação de Paulo já no crescimento. Olha o coração de Paulo já depois do crescimento na vida. Ou seja, aonde eles pregaram o evangelho, onde foram levantadas as igrejas, ele queria passar e para ver como passam os irmãos. Como é que estão nossos irmãos hoje de São Gonçalo do Sapucaí? Alguém sabe? E os nossos irmãos de Alfenas? E os nossos irmãos de Lavras? E os nossos irmãos de Itajubá? Né? Então, irmãos, esse o meu maior encargo aqui é a gente estar hoje cuidando disso, cuidando das igrejas, cuidando dos irmãos. A necessidade deles estarem junto com a gente é muito grande. É muito grande. Nós sabemos que hoje é a nossa micro-região. Sabemos que a região ali de Belo Horizonte, eles têm esse cuidado ali com a região também, todas as cidades que estão envolvidas ali próximo deles. Então cada região está fazendo uma parte, irmãos. Essa região está fazendo uma parte. E a nossa necessidade hoje, a nossa necessidade é estar cuidando dos irmãos e crescer na vida. Então nós estamos precisando de irmãos para poderem sair, equipes para poderem sair. Nós estamos precisando de irmãos, de irmãs, para ir poder cuidar das pessoas. Semana que vem agora a gente vai ter uma reunião com o pastor Carlos. Quem estava presente aqui na reunião de serviço de sábado passado, ouviu que eu tinha comentado isso. Pastor Carlos é um irmão, ele da Assembleia de Deus, aqui em Eloy Mendes. E ele tem um projeto. Esse projeto, ele cuida de pessoas alcoólatras e dependentes químicos, né? E essas pessoas, ele acolhe sem nenhum custo. Aí ele prepara kits para poder vender para a população aqui na região, na nossa cidade, nas regiões, nas cidades mais próximas, e vai e vende esse kit por R$30. Com esse dinheiro que ele sustenta
todo esses internados. Só que a maior dificuldade desses internados que tem, são 11 internados que ele tem hoje nessa associação. E essa associação, um trabalho tão sério, já faz 5 anos que ele tem essa associação. Ele largou o trabalho secular dele, ele cuida lá da sua congregação, tem a sua responsabilidade com a congregação, mas do seu trabalho secular ele largou, e para cuidar dessas pessoas. Ele passa na rua, ele vê, ele pega, ele cuida, ele leva, ele cuida de todas as coisas. E com a finalidade de evangelizar essas pessoas. Só que ele tem uma grande dificuldade, ele relatou para nós, a maior dificuldade dele é quando essas pessoas, depois de 2, 9 meses que está lá com ele, e sai praticamente recuperada, quando ela volta para o lar está totalmente estraçalhado, sem estrutura, sem nada. Aí a pessoa não encontra apoio. O que acontece? Ela retorna ou para as drogas, ou para o álcool, ou para outras situações. Ela retorna para isso. Então, o Bucafé Comunidade vai entrar justamente nisso. Cuidar dessas famílias, desses internados. Então, só para desses 11 internados, 9 são aqui de Varginha. Varginha vamos ter bastante, 9 famílias, pelo menos aí de início, para nós começarmos a cuidar. Dentro do Bucafé Comunidade, cuidar, apacentar, suprir, suprir de vida, irmãos. Porque quando essas pessoas saírem de lá, eles ganharem esse apoio da família e poderem prosseguir. Pessoas que precisam de recuperação, pessoas que foram estragadas pelo mundo, estragadas pelo diabo, estragadas por Satanás, estragadas tudo por um sistema diabólico, estragado por causa do interesse de pessoas. E essas pessoas hoje sofrem, estragaram as famílias, e hoje, nós, sendo aperfeiçoados para amar, gerar e apacentar as pessoas, nós temos, e nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. O Bucafé Comunidade vem justamente com essa finalidade, irmão, cuidar dessas pessoas, suprir essas pessoas, diante das suas necessidades. Então, a gente vai contatar essas pessoas, são 9 de Varginha, uma de Eloy Mendes, e uma de Minduri. Então a gente já contatou os irmãos ali próximos de Minduri, que a gente vai entrar em contato depois para eles cuidarem também dessa família. Para quando essas pessoas saírem, elas encontrarem apoio nas suas famílias e poderem prosseguir. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse cuidado que a gente precisa ter, esse cuidado das pessoas, né? Sem nós avaliarmos, né? Vamos ter dificuldades? Vai ter dificuldades. Vamos cuidar das pessoas, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter infantilidade, vai ter desavença, alguma coisa. Irmãos, isso é normal, mas isso não os condena a serem inutilmente o resto da vida deles. Eles não podem continuar inúteis o resto da vida deles. Pesa uma responsabilidade sobre nós. O Deus que está dentro do nosso ser, Ele não vê as pessoas dessa maneira, Ele quer essas pessoas recuperadas, Ele quer essas pessoas para Ele. Assim deve ser o nosso coração também. E assim era o coração de Barnabé. Assim era o coração quando ele foi trabalhado. De trabalhar, buscar, levar as pessoas a crescerem em vida, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, Marcos, nós estávamos em 15, né? Não, a gente nem leu, né? Na verdade, né? Acho que não, né? A gente leu até. Agora é o 37, vamos ler então. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Aí começa a nossa mensagem. Aí ele foi para a região da Galácia. Aí ele começa aqui agora a nossa mensagem, né? Dali, irmãos, ele saiu
a sua segunda viagem missionária. Nessa viagem missionária, totalmente conduzida pelo Espírito. E foram pregando o Evangelho. Quando eles chegaram em... Qual é a cidade lá? Senhor Jesus. Bitínia, onde eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para a região da Ásia. Então aí que Paulo teve a visão do homem macedônio, e eles foram deslocados para Macedônia, totalmente conduzido pelo Espírito, para aquela região da Macedônia. E na Macedônia, a primeira cidade que eles foram foi Filipos. Chegando ali em Filipos, quando eles estavam ali em Filipos, pregaram o Evangelho, e quando estavam ali, foram até a beira do rio, procurando um lugar de oração. Aí nós vemos, irmãos, totalmente conduzido o Espírito. Amanhã, por causa do horário, a gente entra mais detalhes nisso. Mas a gente viu o conduzir dele do Espírito. E dentro desse daí, irmãos, ele foi conduzido ali, mas depois de uma cura, né, que expeliu o demônio de uma jovem, começou-se a perseguição de novo em cima dele. Ele foi preso e açoitado. Aí lá na prisão, o que foi que aconteceu? À meia-noite, cantavam e oravam. Diante de uma dificuldade, nós devemos cantar, orar, buscar ao Senhor. Grande princípio para nós, né? Aonde nós devemos buscar ao Senhor. E o que foi que aconteceu? Abriu-se tudo ali, irmãos. E veio salvar mais uma família. 2 famílias foram salvas em Filipos. 2 casas já com famílias para reuniões. E dali ele prosseguiu, né? Da sua segunda viagem missionária. Mas nós queríamos chegar num ponto que é justamente, irmãos, na região da Galácia. Todas aquelas igrejas que ele ficou sabendo, estava havendo uma interferência dos judaizantes. Queriam o quê? Que eles voltassem à prática da circuncisão. Amanhã a gente entra com mais detalhe nisso. Queriam que eles voltassem à prática da circuncisão. E nessa prática da circuncisão, eles queriam voltar o quê? Ao Antigo Testamento. Obedecer aqui tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. Não era essa a intenção. E ele ficou doloroso por isso. Ele ficou doloroso por isso. Então, quando ele se viu, e depois se levantou às igrejas na Galácia, e segundo a direção do Senhor, tudo, e viu aquela situação. Aí que depois foram cuidando, e depois que ele escreveu uma epístola aos Gálatas. Aí que os irmãos falam assim: foi bastante doloroso Paulo perceber que, depois de levantar as igrejas da Galácia, segundo a direção do Senhor e as levar a ter um bom começo no Espírito, elas estavam sendo persuadidas a continuar por meio da carne, praticando a circuncisão e observando a lei. Fazendo isso, os crentes estariam abrindo mão da liberdade que obtiveram em Cristo. Irmãos, hoje, cada um de nós fomos libertos dessa lei. Cada um de nós fomos libertos dessa lei. Nós não podemos ficar presos mais a essa lei. O maior encargo da mensagem está aqui. Nós não voltarmos a essas práticas. Nós não estamos presos às outras coisas, nada vir nos distrair. Então, abrindo mão da liberdade que obtiveram em Cristo e voltando para a escravidão da lei. Esse foi o pano de fundo que levou Paulo a escrever sua primeira epístola. Nós, que já cremos no Senhor Jesus, recebemos a vida divina e somos filhos de Deus. Que o Senhor nos guarde de toda distração que venha tirar o desfrute. Nos guardar de toda distração que venha nos tirar do desfrute e a realidade da salvação que ganhamos em Cristo. Ó Senhor Jesus!